Fala pessoal, boa tarde, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Pessoal, eu vim comentar aqui, né, a manifestação que aconteceu no final de semana, né, nomeada de No Kings, né, nos Estados Unidos. Foi uma manifestação contra o governo Trump, né, é, e essa manifestação ela tem um caráter democrata, né, no caso, o Partido Democrata é, tomou a frente dessas manifestações, né, muito tem a ver, né, com a postura do Donald Trump é, nos estados e nas cidades às quais ele tem enviado, né, a Guarda Nacional para atuar, né, e também por conta da sua política, né, de perseguição a adversários políticos, né, no caso do Partido Democrata, dentro, né, das instituições do governo federal. E isso, gente, é muito interessante da gente pensar que nos Estados Unidos, né, esse nome, No Kings, né, remete muito também ao período ao qual os Estados Unidos, né, se tornou independente. Né. Nos Estados Unidos a gente tem um conceito, né, que historicamente é cunhado, que a gente chama de self-government, né, ou autogoverno. Né. E isso existe desde as 13 colônias. Né. E desde as 13 colônias, né, os colonos, que no caso na época eram os colonos ingleses, e em seguida, né, norte-americanos, né, eles, eles eram não contra o rei da Inglaterra naquele período, né, mas o autogoverno permitia que eles fizessem, na prática, eles administrassem as 13 colônias, sem tanta interferência da Inglaterra naquele período. E quando a gente tem a interferência da Inglaterra, né, naquele período, a Inglaterra que tinha acabado de sair de uma guerra com a França, né, e precisava encher os seus cofres, e olhou para as colônias, né, nas Américas, principalmente os Estados Unidos, e viu como uma fonte de conseguir renda por meio dos impostos, né, com as leis do chá, leis do selo, né, é, começou a intervir, né, nas 13 colônias. E por conta desse autogoverno, né, gente, os norte-americanos eles deram um basta, né, e foi a consequência disso, desse basta, né, as consequências foram chegar à independência, ou seja, forçar uma independência. Num primeiro momento eles não queriam se tornar independentes, porém foi levado, né, a isso. Por quê? O governo, né, a centralização do poder por meio da coroa inglesa, no caso, a todo momento, né, praticando intervenções, né, de cunho, né, legal, né, nas 13 colônias, fez com que os colonos se rebelassem. Né? E isso é muito interessante a gente pensar, o próprio nome, né, No Kings, nessas manifestações, é, é, é simbólico. Né? Em qual sentido isso? Né? Sem reis, né? Os norte-americanos eles não suportam, né, poderes extremamente centralizadores, tá, gente? E muito por conta dessa cultura, né, do autogoverno. E tá certo, a gente tem uma disputa partidária aqui, né, tem uma conceituação e uma contextualização diferente daquela época, né, mas remete muito àquela época por conta desse autogoverno, tá, gente? O norte-americano ele se autogoverna, né? Ele não aceita ingerência, até mesmo quando vem deles mesmos, né? Então, assim, tem algumas exceções, né? É, por exemplo, né? Tem também alguns conflitos dentro disso, mas, por exemplo, a gente tem o ato patriota, né? O Patriotic Act, né? Que, que aconteceu depois do 11 de setembro e assim, ainda assim, teve muitas discussões sobre até onde a liberdade individual ela pode ser atacada, né? E, claro, o Donald Trump ele tem feito movimentos que muitas vezes pode ser nocivo à liberdade individual, né? De vários dos indivíduos, né? Norte-americanos, ou seja, dos Estados Unidos. E isso contrasta, né? Isso contrasta com toda a tensão que a gente tem vivido no mundo. Por quê? Porque os Estados Unidos têm sido pressionados, né, por, por conta dessa multipolarização, né, e, enfim, de diversos países reagindo às suas taxações, né, principalmente a China,
que de certa forma também coloca ainda mais pressão sobre o governo norte-americano, né? E a resposta do governo norte-americano tem sido cada vez mais centralizar as ações, né? Porém, né, isso pode ser até bom numa esfera nacional, né, é, objetiva, né, planificada, porém a questão do autogoverno, né, dessa liberdade, né, desse individualismo que já é algo, né, cultural do norte-americano, isso vai ser atacado, né, e vai ser atacado basicamente na sua base, né, na sua ideologia, a qual cunhou toda uma nação. E assim, muito provavelmente, tá, gente? Eu tenho visto alguns vídeos, muito provavelmente isso gerará muitos conflitos, tá? Eu tenho visto pessoas brigando na rua, pelo menos dentro dessas manifestações, né, que aconteceram em Atlanta, né, Chicago, Nova York, Washington, Los Angeles, enfim, em várias cidades, até fora dos Estados Unidos, né, tiveram norte-americanos fazendo manifestações, né, a favor, né, dessa manifestação cunhada como no Kings, né, os 100 reis. Então, gente, é bom a gente prestar bastante atenção nos Estados Unidos atualmente, tá? Porque há uma mudança de paradigma, tá? Há uma mudança de paradigma. O Donald Trump, ele já tem falado em ser candidato em 2028, eu não sei como ele vai conseguir, tá? Mas ele tem falado nisso, né? Não é possível perante a Constituição norte-americana, mas enfim, algumas coisas já estão abalando o alicerce daquilo que é tido como base, né, para a cultura norte-americana, para a ideologia norte-americana, desde a sua fundação, desde a sua independência, né, que é, né, liberdade de expressão, né, é, as liberdades individuais, né, e essas liberdades individuais elas vêm sendo atacadas pelo atual presidente, né. Claro, ele tem usado as justificativas dele, né, e eu não acredito que isso vá, né, se manter por muito tempo. Por quê? O povo norte-americano, né, então os estadunidenses, eles não aceitam esse tipo de ingerência, tá, gente? Ah, pode ser que os republicanos em algum nível aceite, não vão ser todos, né? E muito provavelmente os democratas também não irão aceitar, tá? Então, corre um risco, né, dessas manifestações se aprofundarem, né, e toda essa situação piorar com o tempo, tá, gente? Então, fiquem bem de olho nos Estados Unidos que a gente pode ver, eu não vou dizer um colapso total, porém, a mudança de vários dos paradigmas a qual os norte-americanos cunharam a sua identidade, tá? O vídeo de hoje é sobre isso, espero que vocês tenham gostado, deixe um comentário, siga, né, o canal e curta, né, curta o vídeo aí, espalhe, caso você queira, né, espalhe o vídeo, mas deixe o seu comentário, é importante pra gente, né. Ah, professor, fala sobre Estados Unidos, fala sobre Gaza, fala sobre Israel, né, pode nortear, gente, as demandas do canal, tá? Que eu posso estar fazendo um comentário sobre, estudando um pouquinho sobre, para a gente estar fazendo um debate legal. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Até!